Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Só isso é tudo para mim. Isso é a graça. Chamado e escolhido quando estava longe. Processo de para a família. Fui perdoado, meus pecados foram lavados. Seu grande amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Só isso é tudo para mim. Isso é a graça, nada posso fazer. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Só isso é tudo para mim. Jesus ama o pecador, o que hoje sou e aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Alto preço pra que eu fosse resgatado, foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade, me garantiu a eternidade. Sua graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é a graça. Alcançou em mim, resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou em mim, resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. Jesus por mim se entregou, foi por amor. Foi por amor, Jesus por mim se entregou. Foi por amor, foi por amor. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima
foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou na cruz por amor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou. Foi por amor. Glória a Deus! Sua glória que está comigo, morreu numa cruz pra estar comigo, venceu o diabo pra estar comigo, o véu se rasgou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso.
qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Com a gente nas horas difíceis não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Todo tempo, amor amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo, amo amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia, no gesto. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu
lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, sim, sim, Senhor, em tua presença, eu quero estar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Central Leste. Você que é jovem da IBCL, é sempre uma grande alegria poder receber você e compartilhar a palavra de Deus. E você que não é membro da Igreja Batista Central Leste, mas recebeu esse link e chegou até nós, é uma grande honra, é uma grande alegria receber você e compartilhar a palavra de Deus com você também. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Moisés Carlos e nessa noite nós vamos falar sobre o tema Guiados pela Verdade. E antes de nós entrarmos na mensagem, eu convido todos vocês para fechar os olhos e fazermos uma oração ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, Pai. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai, para ouvirmos e entendermos a Tua palavra e que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendermos, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai, nos dá a Tua direção. É isso que eu te peço, Paizinho, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Guiados pela verdade. Por que é interessante nós falarmos sobre esse tema? De seguirmos a verdade, de sermos guiados por ela. Bem, nós vivemos em um mundo onde o ser humano, onde a humanidade vai de mal a pior. As pessoas enganam e são enganadas e fazem disso algo banal, tornam isso algo comum. Alguns mentem como se a mentira fosse uma coisa do dia a dia, como se fosse algo totalmente comum. Mas a palavra de Deus diz que não é. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então entendemos que nós não devemos ter nenhum tipo de comunhão com a mentira. Nós devemos seguir a verdade. E hoje é dia 3 de março, há 2 dias, 3 de abril, aliás, há 2 dias nós tivemos um dia que é chamado, que é comemorado por alguns como o Dia da Mentira. E talvez alguns jovens cristãos tenham a dúvida se
o cristão pode comemorar o dia da mentira, se pode tirar um dia no ano para contar umas mentirinhas de leve, fazer umas brincadeirinhas inofensivas. Será que pode? O que você acha? Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. E antes de nós falarmos sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdade e a mentira, vamos contextualizar um pouco sobre como surgiu esse dia da mentira, o dia 1º de abril. Conta-se que na França, em meados do século XVI, ainda era comemorado o Ano Novo no início da primavera. E no período de 25 de março até o dia 1º de abril, esse período de uma semana, eram feitas as celebrações, as festas de Ano Novo. Porém, no ano de 1564, o rei aceitou o calendário gregoriano, implantaram ali o calendário gregoriano, cujo Ano Novo era comemorado no dia 1º de janeiro. E algumas pessoas não aceitaram essa data para os festejos, para as celebrações de Ano Novo. E eles insistiram em comemorar o Ano Novo nesse período, do dia 25 de março, encerrando ali no dia 1º de abril. E com isso, algumas pessoas zombavam desses que estavam resistindo à mudança e faziam brincadeiras com eles, criavam eventos falsos, né? Criavam ali mentiras. E com isso surgiu essa tradição, que no Brasil é chamado de Dia da Mentira. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre a mentira? Será que nós podemos seguir a mentira? Será que nós podemos contar mentiras, ainda que seja por brincadeiras? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Logo no início desse versículo, ele diz seguindo a verdade em amor. Nós devemos seguir a verdade. Isso significa que nós devemos ser guiados por ela. Quando nós seguimos alguma coisa, aquilo se torna o nosso guia. Nós temos o exemplo na palavra de Deus dos magos. Após o nascimento de Jesus, os magos foram visitar Jesus e eles viram uma estrela. E eles se guiaram por aquela estrela. Eles foram guiados por ela. Eles seguiram e foram guiados por ela. E eles chegaram ali ao local onde a estrela estava indicando que era o local onde a criança, que era o Senhor Jesus Cristo, estava. Então nós vemos um exemplo aí de que aquilo que nós seguimos se torna o nosso guia. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir a verdade. Isso já basta para nós entendermos que nós não devemos seguir a mentira. Nós não podemos ter nenhum tipo de pacto com a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E se você está se unindo a algo que é mentiroso, você está fazendo uma aliança com o diabo. Você não está seguindo a Deus, você não está servindo a Deus, não está sendo fiel a Ele. Então é a verdade que você deve seguir. E na vida dos jovens, algumas coisas acontecem que os impedem de seguir a verdade, de ser guiado pela verdade. E hoje nós vamos falar sobre essas coisas que podem ser um impedimento na sua vida, que pode estar lhe impedindo de ser guiado pela verdade, pela palavra de Deus. E uma das coisas que faz com que muitos jovens não consigam seguir a verdade é que esses jovens eles seguem o desejo do seu coração. Será que isso está acontecendo com você? Será que ao invés de seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você seguir, ao invés de cumprir aquilo que a palavra de Deus está ordenando, você está buscando cumprir os propósitos do seu coração? Vamos ver na palavra de Deus o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? A palavra de Deus está nos dizendo que o coração é enganoso. Então você não deve seguir o seu coração. Se você quer ser guiado pela verdade, você precisa parar de ser guiado pelo seu coração. Por quê? Porque se você ouve um conselho do seu coração, você perde o interesse em ouvir qualquer outra coisa. Para você, aquilo é o certo. Você não vai querer saber o que a palavra de Deus tem a dizer. Você não vai querer saber o que outras pessoas irão lhe dizer sobre aquilo que você já decidiu no seu coração. E hoje é comum você ler um livro, assistir um filme, uma série, um programa na TV e ouvir dicas, ouvir conselhos de que você deve seguir o seu coração. Porém, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é isso que nós acabamos de ler em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E se você insistir em seguir o seu coração, você estará sendo guiado para o abismo, porque o coração é um péssimo guia. O coração não sabe lhe dar as direções que conduzem aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, você quer ser guiado pela verdade? Você quer seguir a verdade? Pare de seguir o seu coração. Busque conhecer a Deus. Busque saber o que Deus nos fala na sua palavra. Busque saber qual é a verdade que você deve seguir. E ligado aos desejos do coração estão as paixões da mocidade, as paixões da juventude, que tira muitos jovens do propósito, que faz com que muitos jovens deixem de ser guiados pela verdade. E a palavra de Deus nos ordena a fugirmos dessas paixões, fugirmos desses desejos. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Quando você é guiado pelo seu coração, você é levado em direção a essas paixões, as paixões da juventude, as paixões da mocidade. E há muitas coisas que podem ser consideradas como paixões da mocidade. Isso pode inclusive variar de um jovem para outro, mas um dos pontos mais comuns que podem ser citados como paixões da mocidade são os relacionamentos. Relacionamentos carnais, relacionamentos que estão fora do propósito de Deus. Será que você está vivendo um relacionamento desse? Um relacionamento que é somente para satisfazer a sua vontade, somente para satisfazer o seu desejo? É um relacionamento que está fora daquilo que a palavra de Deus ensina? Se você está vivendo esse tipo de relacionamento, saiba que você está sendo guiado pelo seu próprio coração, que você não está seguindo a palavra de Deus, que você não está seguindo a verdade. E você precisa se livrar disso. Se você quer ser guiado pela verdade, você precisa dar um basta naquilo que o seu coração está dizendo para você fazer. Uma outra paixão da mocidade, da juventude, é a ambição. Muitos jovens, muito cedo, são tomados pela ambição, pela busca exagerada de sucesso, de dinheiro, de poder, e acabam deixando de seguir a verdade. Deixam de cumprir aquilo que a palavra de Deus determina para a sua vida e passam a viver nessa busca incessante de sucesso, de dinheiro. E não é errado você estudar, você trabalhar, você querer ter uma boa carreira, ser um bom profissional, mas para tudo há um tempo e para tudo há um limite. Você não deve colocar isso acima de todas as coisas. Você não deve buscar o sucesso, o dinheiro, acima dos propósitos de Deus. Você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que é necessário na sua vida, Deus irá acrescentar. Um outro ponto que pode ser considerado como uma paixão da juventude, da mocidade, é o desejo de fama. Antigamente, para uma pessoa ser famosa, era preciso ser um cantor, ser um ator,
né? Ser alguém de expressão na televisão. Mas hoje, com as redes sociais, muitas pessoas conseguem a fama de maneira muito rápida e alguns têm buscado isso. Têm buscado parecer o que não é, têm buscado mostrar o que não é nas redes sociais, têm buscado a fama, têm buscado ser alguém influente. E com isso deixam de fazer aquilo que a palavra de Deus ordena, deixam de meditar na palavra de Deus, deixam de participar de programações da igreja, porque estão buscando a fama. Aquilo é uma paixão, é algo momentâneo da mocidade, da juventude. Isso faz com que esses jovens deixem de ser guiados pela verdade e sigam aquilo que o seu coração está dizendo para seguir. Então, jovem, se você está vivendo alguma dessas situações ou alguma outra situação que possa ser definida como paixão da mocidade, fuja disso. Busque a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus para aprender e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja dominado pelo seu próprio coração. E um outro motivo que faz muitos jovens deixarem de ser guiados pela verdade é que eles passam a se basear na opinião de pessoas. Seguem o conselho das pessoas ao invés de seguirem a palavra de Deus. Vamos ler em Salmo capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo nos diz que bem-aventurado, feliz, é aquele que não se deixa influenciar pelos pensamentos, pelos conselhos de pessoas ímpias. As pessoas ímpias são aquelas pessoas que rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a fé, a pureza, a justiça e fazem tudo de acordo com o seu próprio desejo, o seu próprio pensamento. Pessoas que seguem aquilo que está no seu coração. E essas pessoas, além de elas terem aversão à verdade, à palavra de Deus, elas também querem que aquelas pessoas que seguem a verdade deixem de seguir. Que todas sigam o padrão mundano. Elas olham para uma pessoa que crê em Deus, que faz as coisas de maneira correta, conforme a Bíblia nos ensina, e falam: ei, por que tu faz isso? Isso é uma coisa do passado. A gente está no século 21, esquece isso. Isso tudo ficou para trás. E essas pessoas tentam mostrar que o normal é fazer diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Elas são totalmente contra seguir princípios bíblicos. Elas chamam isso de desconstrução, quando na verdade a palavra correta é destruição. Elas querem destruir tudo o que é justo, tudo o que é correto, tudo que Deus nos ordena na sua palavra. E você precisa ter muito cuidado. Você precisa averiguar se você não está sendo influenciado, se você não está seguindo o conselho dos ímpios. Porque se você estiver fazendo isso, você não estará sendo guiado pela verdade. Você estará sendo guiado pelo engano. E cada vez mais você estará se afastando de Deus. E tenha muito cuidado, porque as pessoas ímpias que agem dessa maneira, que tentam lhe afastar do propósito de Deus, elas podem estar na sua família, podem estar na sua escola ou faculdade, no seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, no seu grupo de amizade. Pode ter pessoas que estão querendo lhe passar a ideia de que o que está na Bíblia é errado, de que os princípios da Bíblia são errados. Então tenha muito cuidado, medite na palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus lhe diz e o que essas pessoas estão lhe falando. E se você quiser ser guiado pela verdade, você precisa abrir mão, deixar de seguir os conselhos dessas pessoas. Busque se satisfazer na palavra do Senhor. Leia o restante do Salmo, do primeiro Salmo, Salmo capítulo 1, e veja o que é que uma pessoa bem-aventurada faz. Além de não seguir o conselho de pessoas ímpias, o seu prazer está na palavra do Senhor.
ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que você precisa fazer para que você não seja seduzido pelo engano. Seja guiado pela verdade e não siga a opinião, não siga o conselho de pessoas ímpias. E um outro motivo que tem feito muitos jovens deixar de ser guiados pela verdade são quando os jovens passam a seguir os padrões do mundo. Deixam de seguir aquilo que está estabelecido na palavra de Deus para seguir os padrões mundanos, os padrões contemporâneos. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver de acordo com os padrões do mundo é viver de maneira contrária àquilo que Deus ordena na sua palavra. E o mundo todos os dias, constantemente, trabalha através das mídias, das redes sociais e de vários outros meios para que nós mudemos a nossa concepção do que é justo, do que é correto, do que é verdadeiro. E eles trabalham nessas coisas e vão empurrando aos poucos para as pessoas, para que todos comecem a aceitar aquilo como o que é correto e abandonem totalmente aquilo que é definido como padrão do que é justo na palavra de Deus. E quando nós aceitamos esse padrão que o mundo impõe, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não quero mais viver de acordo com o padrão que tu estabeleceste na tua palavra. Eu quero viver agora de acordo com esse padrão aqui que o mundo está determinando. E o que nós acabamos de ler nesse versículo é que nós não devemos viver de acordo com os padrões desse mundo. Quando você abandona o padrão que está na palavra de Deus para se adequar ao padrão desse mundo, você está dizendo a Deus que não quer nenhum tipo de compromisso com Ele. E se você faz isso, se você abandona os princípios de Deus, isso mostra que você não conhece a Deus, que você não entregou a sua vida a Ele. E se você está vivendo dessa maneira, de acordo com os padrões mundanos, você precisa conhecer o plano que Deus tem para a sua vida. O plano de salvar você. Porque se você está abandonando os princípios, a palavra de Deus para viver de acordo com o mundo, você não é salvo. Você não conhece a Deus, você não tem um relacionamento com Ele. E você precisa se arrepender, deixar para trás todas essas coisas que o mundo está lhe oferecendo e entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Você precisa entender que os padrões que esse mundo tem lhe oferecido para que você viva, ele é algo passageiro, é algo enganoso. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas o que Deus tem para lhe oferecer é eterno, é a vida eterna na sua presença. Então não troque a eternidade, não troque a certeza da eternidade pela incerteza de algo que é passageiro, de algo que você não sabe quanto tempo vai durar. Então se você tem deixado de lado os princípios de Deus, a palavra de Deus, e não quer de maneira nenhuma viver aquilo que Deus tem ordenado na sua palavra, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele tem poder para salvar a sua vida. Entregue sua vida a Ele. Mude a sua vida nesse dia, nessa noite. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e aceite o que a palavra de Deus tem para você. Viva de acordo com os padrões da palavra de Deus. Não seja mais guiado pelos padrões desse mundo. Somente assim você vai poder seguir a verdade. Você vai poder ser guiado pela verdade. E essas são 3 maneiras apenas que eu citei que lhe impedem de ser guiado pela verdade, de seguir a palavra de Deus. Mas nós precisamos abandonar essas coisas. Você precisa deixar, jovem, de ser guiado pelo seu coração, de ser guiado pela opinião das pessoas, de ser guiado pelos padrões mundanos. E você precisa começar
a seguir a verdade. E como você pode seguir a verdade? O que você precisa fazer para ser guiado pela verdade? Bem, primeiro você precisa conhecer a verdade. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a verdade não se trata apenas de você estudar ou ouvir falar sobre ela. Se trata de você ter uma relação direta com a verdade. Os judeus religiosos, eles eram pessoas que estudavam muito as Escrituras, a palavra de Deus, mas eles não tinham aquilo como algo prático na sua vida. Eles não praticavam aquilo que eles aprendiam. Eles memorizavam aquilo que eles liam, que eles estudavam, passavam aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, mas não colocavam em prática. E Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade. Então, para você conhecer a verdade, você precisa não apenas ouvir a palavra de Deus, você precisa permanecer nela, você precisa praticar. E foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos judeus e está dizendo para nós hoje. Você quer conhecer a verdade? Então você precisa praticar os ensinamentos de Jesus. Você precisa se firmar naquilo que você ouve da palavra de Deus. Você precisa tornar isso algo prático na sua vida. Então, coloque em prática a palavra de Deus, desenvolva o seu relacionamento com Deus e comece a se firmar nos seus princípios, nos princípios que Ele nos ensina, e colocar em prática na sua vida. Somente dessa maneira você terá o pleno conhecimento da verdade. E a segunda maneira de você ser guiado pela verdade, de você seguir a verdade, é você falar a verdade em todas as ocasiões. Vamos ler a palavra de Deus em Zacarias capítulo 8, versículo 16. Diz assim: Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julgue com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Deus está dizendo que cada pessoa deve falar a verdade com o seu próximo e deve julgar com justiça, segundo a verdade. Para fazer o que é justo, nós precisamos seguir a verdade. Nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre o amor. E se você não aprendeu nada sobre o amor, eu recomendo que você volte aí nos vídeos, busque o histórico dos vídeos das últimas 4 semanas e assista tudo novamente para entender o que é o amor e como você pode praticar o amor. E você vai entender que uma das características do amor é a verdade. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com a mentira, ele não se alegra com o engano, mas ele se alegra com a verdade. E se você é uma pessoa que diz que ama, você deve praticar a verdade. Se você é uma pessoa que diz que faz o que é correto, faz o que é justo, você precisa agir de acordo com a verdade. Porque se você age de acordo com o engano, de acordo com a mentira, você não consegue ser justo, você não consegue fazer o que é correto. Você precisa agir de maneira verdadeira, de maneira autêntica. E é isso que esse versículo de Zacarias 8 está nos dizendo. Deus está ordenando que nós falemos a verdade para com o nosso próximo, independente da circunstância. Não existe 1º de abril, não existe situação difícil que legitime uma mentira, que legitime o engano. Nós precisamos ser verdadeiros,
Porque quando nós falhamos nessa missão de contar a verdade, nós estamos sendo infiéis, nós estamos traindo a Deus, nós estamos traindo a pessoa a quem nós deixamos de falar a verdade e estamos traindo a nossa própria consciência. Então, nós precisamos assumir esse compromisso de falar a verdade. Não importa qual é a situação, não importa qual é a circunstância, nós devemos agir de maneira verdadeira. E quando se trata de igreja, quando se trata de corpo de Cristo, algumas pessoas podem pensar que uma mentira, né, pode ser uma maneira de se dar bem diante de alguma situação, de se livrar de uma exortação. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que, como igreja, como corpo de Cristo, quando uma pessoa mente, ela está prejudicando todo o corpo. Então, se você não segue a verdade, se você não fala a verdade ao seu líder, se você não fala a verdade para a sua igreja, você está prejudicando o seu próximo, você está prejudicando toda a igreja, todo o corpo de Cristo, e você está prejudicando a si mesmo, que faz parte do corpo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar a verdade aos nossos irmãos. Vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aprenda isso, jovem. Fale a verdade. Decida romper com a mentira, com o engano, com a falsidade, porque Deus detesta todas essas coisas. E fale a verdade. E a terceira coisa que nós precisamos fazer para sermos guiados pela verdade é praticar a verdade. Não basta você conhecer, você ouvir e falar a verdade, você também precisa praticar, colocar em prática aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, onde diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você não pode praticar a verdade e andar nas trevas. Quem pratica a verdade sabe que aquilo é certo, e aquilo pode ser revelado à luz da palavra de Deus, para que Deus seja glorificado, para que as outras pessoas saibam que aquilo foi praticado por intermédio de Deus. Mas quem pratica o que é falso, o que é mentiroso, o que é contra a verdade, precisa fazer às escondidas, precisa caminhar nas trevas, porque sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo é contra a palavra de Deus e contra a lei dos homens. E isso pode trazer complicações, pode trazer consequências ruins. Um exemplo de uma atitude que precisa ser feita nas trevas, às escondidas, é quando a pessoa faz alguma coisa para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Ela não pode agir de maneira que a luz ilumine as suas obras, porque aquilo não é algo justo, não é algo que está de acordo com a verdade dos homens. E existe alguma coisa que você faz que está contra a verdade, contra a palavra de Deus, você precisa se libertar disso. Pode ser também uma dessas coisas, uma forma de ganhar dinheiro de maneira ilícita, pode ser um relacionamento. Será que você está vivendo um relacionamento que você precisa fazer as coisas às escondidas para que as pessoas não saibam? Se você tem feito alguma coisa que tem lhe prendido às trevas, que tem feito você fugir da luz da palavra de Deus, é porque isso está errado, isso está lhe escravizando. E a palavra de Deus está lhe chamando para vir para a luz. Liberte-se disso hoje, agora. Rompa com a mentira, rompa com o engano, rompa com a injustiça e venha para a luz da palavra de Deus. Venha praticar a verdade, porque dessa maneira você irá conhecer a verdade e a verdade vai libertar você.
e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, por ter ouvido essa mensagem. Eu espero que você tenha feito as anotações das lições que você aprendeu e que você revise durante a semana, memorize os versículos. Se necessário, que você assista novamente esse vídeo. E também eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser guiadas pela verdade, que precisam ser libertas da mentira e do engano. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe liberte se você ainda está preso a algum tipo de engano e que essa palavra realmente transforme a sua vida. E antes de terminarmos, eu quero lhe lembrar que nós teremos culto amanhã, domingo, o culto matinal com o pregador Salomão Monteiro, e à noite nós temos o culto da família com a pregação do pastor Leandro Rodrigues. Então se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, ative as notificações para acompanhar nossas próximas programações. Fique com Deus, tenha uma ótima noite e estamos terminados.